Certa vez, aqui no Instituto Federal, uma aluna da nossa instituição foi atropelada em frente à entrada do campus. E a gente chamou a ambulância, a ajuda veio, socorreu, ela levou até o hospital, ela recebeu os cuidados e dias depois resolvemos visitá-la. E ao visitar, ela comentou algo curioso com a gente, relatando que ela não lembrava do ocorrido, ela não lembrava do acidente. Lembrei também numa situação parecida, que há muito tempo atrás, quando eu e o meu irmão mais brincávamos de jogar bola no quintal da casa dos nossos pais, o meu irmão escorregou, bateu a cabeça no chão, eu não lembro se ele sangrou, a cabeça inchou, meus pais logo levaram ele até o hospital, então teve todo um processo, de cuidados com ele. No dia seguinte ele acordou acreditando que tudo que tinha acontecido era um sonho. E um caso que eu julgo que deve ser conhecido por muitos, é do nosso querido piloto, ex-piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello, que ele relata em algumas entrevistas que naquele fim de semana trágico de 94, em maio, em Imola, lá no Grande Prêmio de San Marino, quando na sexta ele acidentou, no sábado, na qualificação para a largada da corrida, o austríaco Roland Ratzenberger morreu num acidente. E no domingo, no dia 1º de maio, na própria corrida, veio desencarnar o nosso querido Ayrton Senna. E, do que eu me recorde nessa existência, foi a cena mais comovedora que eu presenciei. O país inteiro despedindo do Ayrton, o mundo inteiro chorando. Inclusive o Rubinho estava lá no velório, ajudou a carregar o caixão e tudo mais. E ele relata em várias entrevistas que ele não lembra de todo aquele período, ele não lembra do velório, ele lembra que estava no enterro. E aí eu me recordo também que nas nossas reuniões mediúnicas, muitos dos espíritos que ali se manifestam não sabem que estão no quadro que estão, não sabem que estão desencarnados, não sabem que já fizeram a passagem, E a gente sempre orienta aos coordenadores das reuniões que eles tenham muito tato, muito cuidado para poder abordar esse assunto com o próprio espírito, para que ele não sofra uma perturbação emocional muito grande. E a gente vê relações, nessas situações em que o cérebro talvez apague ou faça alguma confusão durante um momento de pânico. E isso justifica, em muitos casos, porque que certos espíritos, quando passam por lá de lá, não tem nem ideia que já estão desencarnados. E aí tem um capítulo maravilhoso dos Mensageiros, o segundo livro da obra do André Luiz, o livro que dá a sequência da grande obra Nosso Lar. Mais para o final do livro, no capítulo 48, intitulado Pavor da Morte, a gente presencia, através do nosso querido André Luiz e do nosso querido Aniceto, que é o coordenador dos trabalhos dessa obra, ensinando muito o André Luiz e a nós, por tabela. Eles relatam um caso maravilhoso de desencarnação. Muito curioso, um relato que mostra claramente para nós que a vida continua e que ela é muito bela. Então o Aniceto comenta que o André Luiz e o Aniceto estavam diante de um edifício de vastas proporções.
Certo colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante, o André Luiz relatando. Havia um cadáver de uma jovem de menos de 30 anos. Ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos, né? Então a mulher menos de 30 anos já estava desencarnada, estava do lado do seu corpo físico. E próximo a ela estava uma entidade masculina tentando ampará-la. Com assombro notei que a desencarnada estava unida aos despojos, parecia recolhida a si mesma, sob a forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno, né? Com muito pavor, com muito medo. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o rei seitista esclareceu, que é um espírito que estava ali acompanhando junto com os dois, né? Junto com Aniceto e André Luiz. Aquele é o noivo que a espera há muito tempo. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo a exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomando de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele meio tristemente. Há 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Há 6 horas ele estava ali, tentando acudi-la. Redarguiu nosso querido Aniceto, conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos a seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. E é o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Tornar-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa. Prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor.
nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, ele rematou: como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Simplesmente um ensinamento maravilhoso, mostrando que a vida continua, mas que muitos ainda não estão preparados para essa concepção. E essa falta de conhecimento religioso prejudicou essa irmã nesse processo de desencarne. Mas que possamos recordar de André Luiz mais à frente, quando ele vem nos relatar que o conhecimento da vida espiritual nos ajuda muito, mas a prática no bem nos ajuda muito mais a enfrentar essa passagem que um dia chegará para nós. E que a gente possa, nesse momento de angústia, recordar o próprio Aniceto no capítulo 33 da obra dos Mensageiros, quando ele relatava, quando eles estavam chegando na crosta aqui da Terra, na viagem que eles estavam chegando, né, que eles estavam vindo de Nosso Lar, vindo de Campo da Paz, né, pelo caminho. O Aniceto, após passar junto com André Luiz, após passar por regiões de um ambiente vibratório pesado, ele vira para o André e fala assim: agradeçamos ao Senhor dos Mundos a bênção do Sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Então, quando nesse momento que a gente passa por grandes aflições, que possamos ir até o nosso quintal e olhar para o céu e observar o sol e sentir o sol aquecendo a nossa vida, nos dando luz e calor e muita paz. Que possamos recordar o nosso querido Divaldo nessas mensagens maravilhosas que ele está transmitindo pela internet para nós, recordando que a luz que brilha hoje para nós do sol é a mesma luz que brilhava ao Cristo na Galileia. Que possamos nos enxergar mais próximos nesse momento de muita dor para muitos. Muita paz.